Graça e paz, meus amados irmãos, em Cristo. Você que é católico, espírita, evangélico, vai o meu abraço, a minha saudação a todos vocês que têm me assistido, vocês que têm curtido as minhas mensagens, que têm gostado das minhas mensagens. Eu não sou um pregador eloquente. Aliás, eu não sou um pregador. Eu sou uma voz que anuncio o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça foi revelado a quem? A Paulo. O apóstolo Paulo foi o único que saiu a todo vapor ao mundo gentil pregando esse maravilhoso Evangelho. E a mensagem que eu tenho para nós é essa: pastor e o seu gabinete. Mas por que esse título, pastor e o seu gabinete? Porque hoje os pastores têm um gabinete dentro do lugar chamado templo, chamado igreja. O local onde eles fazem para reunir o povo, eles têm ali um local que se chama gabinete pastoral. Agora eu pergunto, o apóstolo Paulo tinha isso? Pedro, Tiago, João tinha isso? Eles pregavam debaixo de uma árvore, na beira da praia, numa praça, numa casa. Aonde Paulo tinha isso? Um gabinete, ar-condicionado, computador, uma boa cadeira confortada, uma mesa, secretária. Aonde nós vemos isso? Dentro deste livro. Então, o que nós vemos hoje são empresários. São empresa com CNPJ, aonde eles criam ali um escritório para estar ali, dentro daquele lugar, para não ter contato com o povo. Ele chega e entra ali dentro e fecha a porta. Se alguém quiser chegar até ele, é impedido. O pastor está concentrado. O pastor está meditando. O pastor não pode atender agora. O pastor está em reunião. É um meio de não estar no meio do povo. E Jesus diz que o pastor e as ovelhas, que as ovelhas sentem o cheiro do seu pastor e o segue. E ainda disse mais, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Será que hoje você encontra um desses homens com esses títulos, que não existe mais esses títulos? Existe o título, mas não existe mais. Isso foi o que aconteceu lá há 2000 anos atrás. Jesus subindo ao céu deu é passado. Deu não é que isso ia continuar. Isso terminou lá no capítulo 13 de Coríntios, dos versículo 8 ao versículo 10, você vai entender que esse ministério acabou, não existe mais. Isso foi para aquela época. Então, nós olhamos para esses homens que estão ali fechados, ali dentro daquele gabinete. E ninguém pode entrar ali dentro sem permissão deles. Aí ele sai lá de dentro, senta a melhor poltrona que existe ali em cima daquela plataforma, é a dele. Ele senta ali, sempre tem o pregador, porque o que menos faz dentro de uma igreja é o pastor. O pastor é igual peixe. O que peixe faz? Nada. É o que os pastores fazem, nada. Não vem me dizer para mim, vida o quê? Eles comem do melhor, veste muito bem, passeia, estuda os seus filhos nas melhores escolas, tem um poder de autoridade sobre todos, porque todos acham que foi Deus que levantou eles, que eles estão ali porque Deus colocou, que Deus não colocou homem nenhum para cuidar de ninguém. Nós não precisamos de homem para cuidar da nossa vida. Nós olhamos para 8 de Romanos, versículo 26. Quem intercede por nós? É o homem? Não. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que intercede por vós. Diante de Deus. Com gemido inexprimível. Então aquele homem termina
aquela reunião, aquele show, que aquilo ali não é mais do que um show, aquele espetáculo que eles praticam lá dentro daqueles lugares chamados igreja. Termina aquele espetáculo, ele entra dentro da sua sala, dentro do seu escritório, e ali é fechada a sua porta para não saudar ninguém. Quando ele percebe que todos já saíram, ele sai, vai no pátio, pega o seu carro e vai embora. Ele não quer contato. Não adianta, é como o político. O político só gosta do povo na época da eleição. Passou a eleição, acabou. Pastor só gosta do seu dinheiro. É o seu dízimo. Ele pega a sua ficha. Lá quando ele está sentado, você pensa que ele está lendo a Bíblia, que ele está meditando. Ele está olhando o fichário para ver, esse aqui não deu dízimo. Ah, o irmão João, a irmã Maria, o irmão Sebastião. Ah, já está com 2, 3 meses que ele não deu. Eu vou chamar ele a atenção. Saber o que aconteceu. A preocupação deles é com esse. É com isso que eles estão preocupados. Eles não estão preocupados com a sua vida espiritual. Porque eles não fazem nada. Aliás, eles nunca fez. Eles não fazem. Quem traz o povo para a igreja? Para chamar da igreja é o povo. O povo convida um cunhado, um irmão, um pai, uma mãe, um vizinho. E o que o pastor faz? Nada. O pastor só pegar o carro dele, o melhor lugar, no estacionamento ou na frente da igreja dele. Lá ele encosta o carro dele, entra dentro da sua sala, fecha a sua porta, é um empresário. Ele não quer contato com ninguém. Mas, Nilson, por que você fala isso? Gente, eu vivi isso. Eu falo porque eu vivi. Eu não estou falando porque eu li um livro que fala sobre isso, não. Eu vivi, tenho experiência. Como disse um irmão aí da graça, eu vim de lá pequenininho. Mais de 40 anos permaneci lá dentro. Cheguei ao cargo mais elevado lá dentro, eu sei tudo. Estou falando por experiência, por conhecimento. Então nos conta. E ele diz que quem manda lá é ele. Lá ele faz o que ele quer. Ele diz que ele é o pastor, fundador, sendo que não existe fundador. Porque o único que veio a este mundo fundar a sua igreja foi Jesus. A Bíblia diz que nós somos membros. E os membros juntos formam um corpo. E esse corpo é Cristo. Ele diz, a minha igreja. Jesus foi o único que diz, a minha igreja não prevalecerá. Ela não vai, porque os homens chamam, porque a minha igreja, porque a minha igreja. Jesus foi o único que diz, a minha igreja. Foi Jesus. Ninguém, nenhum homem tem direito de dizer a minha igreja, porque a igreja são vidas. E ele, Cristo, é o dono dessas vidas. Nós somos dele. Então ele é o único que pode dizer a minha igreja que eu fui e derramei o meu sangue por ela. Você derramou seu sangue? Você passou por alguma aflição, por algum problema? Você apenas montou uma empresa. Foi lá, fundou um CNPJ, sem fim, diz que foi sem fim lucrativo, está lucrando, enriquecendo nas custas do povo. Isso procede dentro desse livro. Aqui, esse livro diz que o obreiro é digno do seu salário. Você tem que pagar o salário para as pessoas que limpam, para os diáconos que ficam tomando conta de carro na rua, pagar o salário para os presbíteros, pagar o salário para os professores de escola dominical, pagar o salário para todos que cuidam desse local chamado igreja, que na verdade é uma empresa, não é nada mais do que isso. Mas nos conta que um certo pastor colocou na frente do seu escritório lá, colocou lá assim, não recebo ninguém no meu gabinete depois das 7 horas. Não adianta insistir. E lá estava lá um papel pregado na porta, que ele não atendia ninguém depois das 7 horas. E chegou uma irmã e bateu na porta. Aí a porta continuou fechada. Ela bateu, veio lá um diácono, diz,
A irmã não está vendo aí o que está escrito aí? Que o pastor não atende ninguém no seu gabinete depois das 7 horas? Está aí. Não, mas eu precisava sem falta falar com o pastor. Não, você não vai falar com o pastor, não. Não pode. Nós temos a ordem para não deixar. Mas eu preciso... Não vai falar com o pastor. A irmã está vendo aí o escrito, é a ordem do pastor, ele colocou esse decreto aqui dentro da igreja. E depois das 7 ele não atende ninguém. Mas eu precisava de todo jeito falar com o pastor. E o pastor ouviu lá dentro. Ele abriu a porta e falou, entra, irmã. E fechou a porta. O diácono ficou indignado. O diácono ficou furioso. E ficou para o lado de fora, ali do gabinete pastoral. Perdão. E ele disse, a hora que essa irmã sair daí de dentro, esse pastor me paga. Ele coloca a gente aqui para ficar aqui como vigia, na porta do gabinete, agora ele deixa essa irmã entrar. Quando a irmã saiu, ele entrou furioso, indignado e disse, pastor, o senhor agiu errado, que papelão que o senhor me faz, o senhor me quebra as pernas, do jeito que o senhor fez. O senhor colocou um decreto aqui, um papel aqui, que depois das 7 horas, o senhor não atendia ninguém. Agora, como é que o senhor me faz um papelão desse? Recebe essa irmã, e como fica a minha cara? Eu estou aqui tomando conta da porta, e o senhor me faz um papelão desse? O pastor falou assim, muito bem. Quem colocou esse decreto? Quem colocou esse decreto foi o senhor. Foi então, tudo bem. Se foi eu que coloquei, a partir de agora não existe mais. Você quer ver? Levantou do lugar, foi lá, arrancou o papel, rasgou, jogou no chão e sapateou em cima. Falou, acabou. Tá bem assim? Eu criei, não criei? Então eu também acabo com isso. Não existe mais isso. Isso procedeu de mim, não foi? Então também termina comigo. Então o que eu quero dizer com isso? É o que acontece dentro das chamadas igrejas evangélicas. Eles criam doutrina, criam, como disse o próprio Jesus, no capítulo 15 de Mateus. E versículo 8 ele diz, esse povo me louva com seus lábios, mas o coração está longe de mim. No versículo 9 ele diz, em vão me adora, ensinando doutrina, que são do próprio homem. Eles criam a sua doutrina. Não, na minha igreja tem doutrina. Na minha igreja eu não aceito isso. Na minha igreja eu não aceito assim. Na minha igreja eu faço assim. Na minha igreja o povo tem que me obedecer. Na minha igreja tem que ser assim. É o que nós estamos vendo por aí. Então, meu irmão, minha irmã, fuja desse lugar e conheça o Evangelho da Graça. Que no Evangelho da Graça você é livre. Porque em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Você tem liberdade para andar livremente, sem que haja alguém para estar ali te fiscalizando, alguém que está te seguindo. Eu vi o irmão em tal lugar, eu vi o irmão entrar dentro de um bar, eu vi o irmão entrar dentro de isso, eu vi o irmão em tal rua, eu vi o irmão tal, entrando dentro do cinema. Você tem Deus, você tem o Espírito Santo, quem cuida de você. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemido inexprimido. Crê somente na graça e seja liberto desse sistema religioso. Se você gostou, inscreva neste canal. Curte essa mensagem. Todos os dias estou trazendo mensagem para a edificação da nossa vida espiritual. Graça e paz para todos. Tchau, tchau.